Boa noite. Desde que foi aprovada e sancionada em 2010, a lei da ficha limpa só pode ser aplicada nessas eleições que agora correm já em seu segundo turno. O balanço feito pelo Ministério Público Federal mostrou que mais de 240 candidatos foram barrados pela lei neste ano. Alguns especialistas criticam a ficha limpa porque ela cercearia o direito de um candidato concorrer tendo condenação apenas em primeira instância, feita por um colegiado, ou seja, antes da decisão definitiva, intransitado e julgado aí. Para debater essas e outras questões da legislação eleitoral, o Brasilianas.org convidou o Procurador Regional Eleitoral de São Paulo, André Ramos, o mestre em Direito do Estado e sócio fundador do Instituto de Direito Político Eleitoral, Francisco Almeida Prado Filho, o advogado membro do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Luciano Santos, e em Brasília, nosso convidado é o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves. E também contamos com a colaboração do jornalista Dima Soldi, que vai selecionar perguntas que você ainda pode enviar pelo portal brasilianas.org. Bom, nesse primeiro bloco vamos discutir a constitucionalidade da lei da ficha limpa e também os seus limites. André, o que foi colocado, as críticas que se fazem ali, a lei ela tem salvaguardas para que as pessoas, para que não haja injustiça, digamos assim, na hora de barrar um candidato? Bom, primeiro, meu agradecimento pelo convite, Luiz, meus cumprimentos aqui a todos os participantes, cumprimentos ao ministro lá de Brasília. Eu entendo que sim, a lei ela foi, primeiro, uma iniciativa popular, foi construída justamente para dar efetividade a um comando da Constituição. Então, a lei não inova, a Constituição que determina que a vida pregressa do candidato deve ser sim avaliada, e a lei da ficha limpa está repleta de salvaguardas, vamos chamar assim. Desde salvaguardas, por exemplo, que o candidato que tenha sido condenado por um órgão colegiado, por exemplo, no Tribunal de Justiça de um Estado, pode obter uma suspensão disso por um tribunal superior, até mesmo a salvaguarda de ter o seu caso analisado agora nas eleições gerais por um Tribunal Regional Eleitoral e pelo Tribunal Superior Eleitoral. E, Luiz, eu tenho os números, não impressiona a quantidade de candidatos barrada pela lei da ficha limpa se considerarmos o total de candidatos. Tivemos 26 mil candidatos no país, nas eleições gerais, e cerca de 250 candidatos que foram impugnados, mostrando que a lei da ficha limpa só atinge esses casos gravíssimos. Ah, tá. Só para entender um pouquinho, em muitos casos aí, com, digamos, as formas de fiscalização do Tribunal de Contas e com as leis existentes, às vezes a pessoa pode ser condenada por problemas administrativos formais aí. A ficha limpa, ela separa bem o que são problemas administrativos, burocráticos e o que são crimes mais graves? Bom, no caso dos tribunais de contas, Luiz, a lei da ficha limpa fala de irregularidades insanáveis que podem, então, consubstanciar o chamado ato de improbidade, ato doloso de improbidade. E, além disso, vamos imaginar que o Tribunal de Contas tenha se equivocado, tenha eventualmente punido de maneira muito severa um candidato. Há um remédio. A lei da ficha limpa permite que o candidato consiga uma suspensão dessa decisão do Tribunal de Contas perante a Justiça Comum. E vários candidatos conseguiram isso. Agora, se o candidato que foi, então, um gestor considerado um gestor ruim, um gestor que cometeu um ato que é uma irregularidade insanável, que é compatível com ato doloso de improbidade administrativa, e não consegue uma suspensão perante a Justiça Comum, entendo que a vida pregressa dele não é, vamos chamar assim, aquela vida pregressa. Francisco, como é que você vê aí essa questão dos direitos dos acusados e da eficácia da lei em reparar erros, digamos? Bom, em primeiro lugar, boa noite, agradeço pelo convite. A questão da lei da ficha limpa está em jogo não só o direito dos acusados, dos candidatos, mas também de seu eleitor. É importante a gente ter em mente que quando a gente fala lei de ficha limpa, quando se barra uma candidatura, o que está por trás, na verdade, se fala em proteção à sociedade, mas em um certo sentido é proteção da sociedade, proteção dela mesma. Porque se aqueles candidatos não tivessem votos para ser eleitos, a lei sequer faria sentido. Então, na verdade, quando se barra uma candidatura, se barra não só o candidato, mas se anula também todos aqueles votos que foram dados àquele candidato. Então, é uma questão muito preocupante da democracia. Mas, com relação aos problemas da lei, claro que a lei tem seus méritos, mas tem tipos muito específicos que parece que foram feitos de acordo com uma casuística, como, por exemplo, a inelegibilidade daquele excluído da atuação profissional pelo órgão de classe. Então, um dentista, por exemplo, que
é expulso do Conselho de Odontologia, é impedido de praticar a odontologia, pode ser considerado inelegível. Me parece que aí não há... O último dentista foi morto e esquartejado. Pois é. E a principal questão, me parece que é mais até de interpretação da lei, do que uma questão da lei em si. Então, a interpretação de que essas inelegibilidades não são sanção, embora sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, não me parece que seja mais correto. Mas isso já foi fato corrido ou já está se discutindo para virar uma jurisprudência? Não, isso o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não tem caráter sancionatório. Uma das razões pelas quais, isso é a lei como um todo, uma das razões pelas quais ela pode retroagir para atingir fatos pretéritos. Então, por exemplo, o exemplo da renúncia, aquele que renunciou licitamente, muitas vezes até para que o Congresso pudesse retomar sua atuação regular, um ato político. Se ele renunciou quando estava em vias de ser aberto um processo disciplinar, por infração à lei orgânica ou à Constituição, ele está inelegível, embora tenha renunciado antes da edição da lei. Então, são muitos os problemas aí que tem para serem discutidos. Luciano, como é que você vê aí prós e contras da lei? Olha, primeiro, boa noite a todos. Como o doutor Francisco mencionou, a questão da constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal já analisou, a própria OAB ajuizou uma ação direta de constitucionalidade e todos esses assuntos foram debatidos e o Supremo considerou que a lei é constitucional. A aplicação da lei, ela tem uma construção e a jurisprudência vai ao longo do seu tempo. Nesse caso específico, por exemplo, o Dr. Francisco citou dois casos. Um das entidades profissionais, que eu não vi nenhum caso de aplicação, são raríssimos, e o caso da renúncia. Da renúncia era uma situação que nós vivíamos, que o parlamentar renunciava para não ter uma cassação e voltava na eleição seguinte, tranquilo, sem problema nenhum. Tivemos vários casos. Nessa eleição mesmo, o Tribunal Superior Eleitoral analisou um caso de um candidato do Pará que tinha renunciado por suspeita de participação no mensalão. Como ele foi absolvido, o Tribunal Superior Eleitoral liberou a candidatura dele. Então, a análise dos casos está sendo muito criteriosa pela Justiça Eleitoral e as questões, como disse o doutor André, quando o candidato tem o seu registro indeferido, confirmado no Tribunal Superior Eleitoral, com certeza todas essas questões foram analisadas meticulosamente e dificilmente nós vamos assistir a alguma injustiça. Tá, bom, vamos para Brasília com o doutor Henrique Neves, que é ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Ministro, o Brasil é um país grande, continental, federativo e muito desigual em termos de níveis de desenvolvimento de estados. O tribunal aqui, a partir de Brasília, o tribunal ele tem condições de analisar se determinada condenação teve influência política ou não teve influência política, ou seja, estabelecer uma isonomia para aqueles candidatos que não têm influência política no seu estado? A função do Tribunal Superior Eleitoral é justamente a de pacificar e dar o mesmo critério para todo o país. A lei das inegibilidades, a dita lei da ficha limpa, ela tem que ser aplicada igualmente em todos os estados do Brasil. Não há como se permitir que uma pessoa no Rio Grande do Norte possa ser candidato quando outra pessoa com a mesma situação no Rio Grande do Sul não pode ser candidata. Então, uma das funções do Tribunal Superior Eleitoral é justamente essa, pacificar toda a questão da inegibilidade, da aplicação, do reconhecimento das inegibilidades. Agora, o que é importante de dizer? Quando nós examinamos o registro de candidatura, não é a Justiça Eleitoral que está julgando se a pessoa é ou não é culpada de determinado crime, se ela é ou não é responsável pelo desvio de verbas ou má utilização do dinheiro público. O que nós fazemos, e só assim é que pode ser feito, é a partir de um critério objetivo buscar decisões que outros órgãos, seja o Tribunal de Contas, seja a própria Justiça Eleitoral ou a Justiça Comum, examinou a situação num processo com as oportunidades de defesa, o devido processo legal e condenou aquela pessoa. Então, nós não vamos julgar novamente se aquela pessoa é culpada ou não. Nós vamos simplesmente verificar. Houve uma condenação? Essa condenação reúne os requisitos necessários para a caracterização da elegibilidade? Se reúne, a questão tem que ser objetiva. Não se deve permitir nunca que o juiz eleitoral
possa partir de um subjetivismo para escolher qual candidato ele acha que é bom ou não, ou qual candidato que teria uma influência em determinado local ou região pelo ato que praticou. Toda essa matéria é examinada em outros processos. No momento do registro de candidatura, examinamos apenas se aqueles requisitos estão preenchidos. Por exemplo, aqui, sem acompanhar de perto, aqui, pelo noticiário, a gente ouve notícias aí em alguns estados em que a influência política de um determinado grupo conseguiu a cassação de um governador por conta de compra de um voto por R$20. Dá uma ideia para cá que você tem, que você tem uma influência, pode ter uma influência política em alguns tribunais que acabam desequilibrando o jogo. Vocês não entram no mérito das condenações, né? Simplesmente, se está condenado, não pode se candidatar, é isso? Exatamente, são duas questões diferentes. Nessa fase de registro de candidatura, nós vamos examinar apenas se a pessoa foi condenada. E como já foi dito até pelo doutor André, salvo engano, se o candidato acha que aquela condenação não é justa, que foi movimentada por paixões fora do que está estabelecido nos autos, ele tem todos os meios e recursos para buscar em instâncias superiores a suspensão daquela condenação até que seu recurso venha a ser julgado. Mas no registro de candidatura, nós não vamos reabrir essa discussão para saber se houve ou não houve acerto na decisão. Nós vamos apenas verificar uma pessoa condenada a tantos anos pela prática de um dos crimes previstos na linha E da Lei de Inegibilidade. Ela está ou não inelegível? É isso que nós vamos verificar. Vamos verificar se houve a condenação, se essa condenação é de um órgão colegiado e se ela está dentro daqueles crimes que estão previstos na legislação como capazes de atrair inegibilidade. Nós não vamos descer a saber como o crime foi realizado, se ele efetivamente foi realizado. Assim, da mesma forma que, iniciado o registro de candidatura, no primeiro momento a pessoa está condenada, nós negamos o registro. Mas se no curso do processo, do próprio processo de registro de candidatura, ela perante a Justiça Comum consegue uma absolvição em segunda ou em terceira instância, o Supremo concede um habeas corpus ou algo assim desse gênero, nós consideramos esse fato e imediatamente revertemos a decisão dizendo, se não existe mais condenação, o registro tem que ser deferido. Mas, André, mesmo que se volte atrás lá, a pessoa que foi, o político que foi alvo aí dessa sanção, ele não fica com a sua campanha prejudicada? Bom, Luiz, na realidade, como o doutor Francisco comentou, na análise da lei da ficha limpa, houve uma ponderação feita primeiro pela própria Constituição, quando estabeleceu que a vida pregressa é importante para todos os candidatos. Segundo, pela lei da ficha limpa em si. Entre, claro, o direito do político de querer se candidatar, um direito legítimo, um direito político, mas também o direito de toda a coletividade, a chamada boa governança. Então, entendo que essa ponderação, esse sopesamento de direitos, que é algo comum na nossa sociedade, claro, há interesses em conflito, foi bem realizado. Esse candidato, ele tem, tanto na justiça comum, com os instrumentos que a lei da ficha limpa permite para suspender eventuais condenações que tenha tido, quanto mesmo na justiça eleitoral, tem instrumentos para conseguir o convencimento e conseguir o deferimento do registro. Então, não vejo que, primeiro, há um direito adquirido de todos nós a uma candidatura. A literatura mostra, Luiz, que todos os países democráticos têm, sim, determinadas exigências para que uma pessoa se candidate. Essa ficha limpa, ela se baseou em outras legislações? Não, a ficha limpa, dessa maneira que foi construída, é fruto, sim, desse reclamo, né, da sociedade, mais de 1,5 milhão de assinaturas, e, sim, vários dos seus preceitos são típicos aqui da realidade brasileira, como, por exemplo, essa importância dos nossos tribunais de contas. Então, vamos pegar um caso aí polêmico aí, que é essa questão do Paulo Maluf. Na sua opinião, Francisco, como é que você vê esse caso Paulo Maluf? Que houve um julgamento em São Paulo por 4-3, ele recorreu ao Supremo. A sua candidatura vai ser cassada ou não? Bom, essa bola de cristal eu não tenho, mas posso dar aqui minha opinião a respeito do caso. Eu queria só que você contasse, situasse direitinho o que ocorreu, quais as acusações. Ele foi impugnado por ter se enquadrado numa hipótese de inelegibilidade que prevê a perda, né, a inelegibilidade em decorrência de uma condenação por ato de improbidade administrativa, por órgão colegiado,
E o tipo específico da lei é condenação por ato doloso de improbidade, ou seja, aquele que é feito com má fé, com a intenção, né, de fraudar, que implique enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. No caso específico, eu não conheço os autos, mas pelo que vi das discussões, o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo deixava claro que não considerou o dolo para condenação, ou seja, que a condenação não se deu por ato doloso. E nesse caso, com todas as vezes, me parece que houve sim e até por isso que o caso gerou tantas discussões, tanto no Tribunal em São Paulo quanto no Tribunal Superior Eleitoral, que houve uma reapreciação, de certa forma, daquilo que foi decidido pelo acórdão da Justiça Comum. O Tribunal Superior Eleitoral e o ministro Henrique Neves bem disse isso aqui, tem a preocupação de não, como regra, de não examinar. Ele vai verificar se os requisitos estão ou não presentes. Mas neste caso específico, com todas as vezes, me parece que o tribunal foi um pouco além. E muito embora o acórdão do Tribunal de Justiça tenha afastado o dolo, o tribunal reapreciou aquilo que estava no acórdão e entendeu que havia uma conduta dolosa ali, ou seja, reapreciou aquilo que tinha sido julgado pelo Tribunal de Justiça. Então essa discussão ainda vai bastante longe. A acusação a ele foi em relação às obras do túnel? A acusação era um processo específico, eu não sei dizer exatamente qual é, mas uma ação de improbidade que ele foi condenado. Se permite, Luiz, eu conheço o caso. Eu conheço. Então, é um caso realmente, como todos os casos da lei da ficha limpa, são casos complexos. O ministro Henrique Neves sabe que esses casos que chegam, inclusive no Tribunal Superior Eleitoral, são casos gravíssimos. Dos 26 mil candidatos que nós tivemos, somente 240 tiveram sua candidatura indeferida. Então, óbvio que esses 240 são efetivamente casos complexos, casos graves, e muitas vezes é comum nos tribunais votações apertadas. Então, o caso, sim, foi de uma ação promovida pelo Ministério Público Estadual perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visando justamente o ressarcimento dos danos do famoso túnel aqui da cidade de São Paulo, chamado túnel Ayrton Senna. O valor atualizado do dano ao erário, Luiz, aos colegas que estão assistindo, orbita em torno, em valor de 2013, de 21 milhões de reais. Houve condenação, houve suspensão de direitos políticos, houve a determinação da reparação do dano causado ao erário, o enriquecimento ilícito, na visão clara, aí eu falo que, obviamente, isso fica para a análise tanto do Tribunal Superior Eleitoral, eventualmente do Supremo, dano ao erário e também enriquecimento ilícito, do caso de terceiros, das construtoras, que, obviamente, não deveriam ter cobrado o que cobraram, então houve um enriquecimento ilícito. E aí a grande questão, que foi alvo da fala do Dr. Francisco, é a respeito da interpretação feita do acórdão. Eu entendo, Luiz, e aí eu digo também, eu tive que interpretar o acórdão, que a ação é da Procuradoria Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, eu entendo que isso é inerente à atividade de qualquer um que venha a aplicar a lei da ficha limpa, promotor, advogado ou juiz eleitoral. Se analisa, sim, um acórdão do Tribunal de Contas para verificar se é uma irregularidade insanável, se analisa efetivamente um acórdão do Tribunal de Justiça para verificar se houve suspensão de direitos políticos, se houve dano ao erário, ou seja, a interpretação, isso eu defendo, ela é da Justiça Eleitoral. Tá. Concordo, claro, com o ministro, não é como incumbência da Justiça Eleitoral determinar se é culpado, se é inocente, mas sim é incumbência da Justiça Eleitoral interpretar para fins eleitorais se aquela condenação gera a inelegibilidade. Isso nenhum outro órgão pode fazer. E entendo que, nesse caso, houve até certo ponto, podemos dizer assim, doutor Francisco, houve já duas instâncias independentes, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral. Em ambas as instâncias, a tese que não existiria o dolo foi derrotada. Em ambas as instâncias. De qualquer forma, na Justiça Comum, o Ministério Público, inclusive, foi feito julgamento, o Ministério Público pediu um esclarecimento por meio de embargos de declaração se havia ou não dolo. E o Tribunal de Justiça julgou os embargos, dizendo que a condenação não se dava por dolo. Eu não estou discutindo, é claro que impressionam os números do prejuízo, da condenação, isso não está em discussão, e aí nenhuma opinião pessoal minha, que a lei exige condenação por ato doloso, e quem condena
por improbidade é o Tribunal de Justiça. Né? Essa suspensão dos direitos políticos pela lei de improbidade, ela vale a partir do trânsito em julgado. O que está em discussão agora é uma antecipação dos efeitos da inelegibilidade. Então, é a aplicação da inelegibilidade a partir da decisão colegiada, antes do fim do processo. Luiz, eu acho que vai dar 4-3 aqui de novo. O ministro Neves lá. Ministro, aí de Brasília, qual é a sua visão sobre esse imbróglio paulistano aqui? Eu, na realidade, nesse caso, eu me dei por impedido. Então, quer dizer, se eu não me manifestei no tribunal, eu vou pedir licença para também não me manifestar aqui. O que eu posso apenas afirmar em relação a ele é que o processo foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, 4 ministros entenderam que estavam presentes os requisitos e 3 ministros entenderam que não estavam presentes os requisitos. As partes, pelo que eu sei, embargaram de declaração e a questão agora é só saber se ficou algum ponto omitido na análise ou não. Agora, uma coisa que você colocou antes, de onde que surgiu essa lei complementar 135? Há muito tempo que nós temos a lei de inelegibilidade no país. A lei de inelegibilidade antes da Constituição, que era a lei complementar número 5, estabelecia que se a pessoa tivesse apenas contra si uma denúncia ofertada pelo Ministério Público, ela já seria inelegível. Veio a Constituição de 88 e achou isso um absurdo, porque as pessoas não poderiam ser contidas como inelegíveis apenas por estarem respondendo a um processo. A primeira lei complementar que estabeleceu as inelegibilidades em 1990 partiu para um extremo completamente oposto. Somente quando houver trânsito em julgado da decisão condenatória é que se geraria inelegibilidade. E aí, na prática, a inelegibilidade era por 3 anos, os processos levavam mais de 3 anos para serem julgados, então nunca se alcançava a inelegibilidade porque não havia o trânsito em julgado. E aí eu acho que o pêndulo está começando a ser centrado. Sai de um limite, vai para o outro e agora começa a voltar para o centro, onde se estabelece que há, pelo menos, a partir de uma decisão colegiada, ou seja, não é um ato único, exclusivo de uma pessoa, se estabelece esse impedimento da participação ativa do candidato nas eleições. Então, não quer dizer também que a lei esteja perfeita e acabada. Nós temos que sempre melhorar a sua interpretação. Este caso, assim como vários outros, decorrem, a meu ver, com uma devida vênia, da própria redação que a lei tem. A lei ela traz uma redação confusa. Em cada inciso se estabelece um tipo de contagem do prazo de inelegibilidade. Os verbos são utilizados em cada inciso de uma forma. Isso tudo exige do juiz, do intérprete do direito eleitoral, um trabalho muito árduo de, em cada inciso, começar a verificar o que a lei efetivamente diz. Seria muito mais fácil termos uma legislação mais objetiva, utilizando uma única linguagem. Bom, vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Dimas Soldi. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode enviar sua pergunta pelo portal brasilianas.org. Dimas. Boa noite a todos. Pergunta enviada pelo Luiz Cláudio Correia, de Pirenópolis, Goiás. Ele quer saber se a lei da ficha limpa não atropela o princípio da presunção de inocência. Luciano. Então, essa foi uma das discussões que o Supremo enfrentou, a questão da presunção de inocência, que é muito comum no direito penal. Né? Você só é considerado culpado depois do trânsito em julgado. No caso das eleições, o que se entende, o próprio Supremo discutiu isso, que não é uma sanção, é uma prevenção da sociedade. Então, ela não atinge, não ofende o princípio, esse princípio citado. Porque, na verdade, você está protegendo a sociedade. Ele vai ser afastado naquele período eleitoral, resolvido o problema, ele pode voltar e disputar a eleição. Então, não tem essa questão. Voltando ainda ao caso anterior, que era o caso do Maluf, que eu também acompanhei, e o ministro se deu por impedido e não participou, o que se tem ali, que foi a grande discussão? Tem a condenação, e qual era a questão que se diz muito grave na decisão? É que o prefeito nomeou como secretário de obras Reinaldo de Barros e como presidente da EMURB, que é quem fiscalizava, o próprio Reinaldo de Barros. Então ele contratava e ele autorizava. Então essa é a questão do dolo aí. Ué, mas aí...
Então, essa é a discussão que Aí se é deu. bravo, hein? Então, e a lei, inclusive, como disse o ministro, a lei de inelegibilidade já existia. A lei da ficha limpa trouxe algumas, ela veio regulamentar aquilo que a Constituição determinava no artigo 14, no inciso 9, que dizia: a lei complementar regulamentará sobre a vida pregressa do candidato. Então, ela veio aperfeiçoar. Existem aí algumas discussões, mas ela vai se aperfeiçoando e sendo construída nesse processo. Então, dizer o que ela exige? Exige que seja doloso e que tenha um enriquecimento ilícito. Eu acho que aí a discussão ficou mais fácil para a Justiça Eleitoral. Vamos para o primeiro intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje discute a lei da ficha limpa e também a legislação eleitoral. Nesse segundo bloco do programa, vamos falar da aplicação da legislação eleitoral em tempos de redes sociais. Eu vou começar agora com o ministro Henrique Neves. Ministro, esse conceito de rede social implodiu aquela visão convencional de mídia, mas a gente vê algumas características aí da legislação eleitoral que o candidato pode colocar publicidade em jornal, pode em televisão, não pode nas redes sociais. Ao mesmo tempo, as redes sociais, elas têm blogs que não se caracterizam como jornalístico. De que maneira que... E ainda é muito novo o fenômeno aí, para se ter uma clareza. De que maneira que o tribunal está vendo essa questão das redes sociais na propaganda eleitoral? São duas situações específicas. Uma é aquela situação em que, primeiro, a lei, bem ou mal, regulou o uso da internet nas eleições. Isso não foi uma coisa que partiu do Tribunal Superior Eleitoral, e sim do Congresso Nacional, que criou, em 2009, uma série de artigos para regular a propaganda eleitoral na internet. Então, nós temos que aplicar a lei, seja ela boa ou ruim, não cabe ao juiz dizer que a lei não é boa, nós temos que aplicá-la. A primeira diferença que nós estabelecemos neste ano, eu acho que isso foi um avanço, é separar exatamente o que é a propaganda eleitoral do candidato. Aquele candidato que cria o seu site, o partido político que estabelece a sua página na internet e faz a propaganda eleitoral. Isso tudo está permitido pela legislação eleitoral e cabe à Justiça Eleitoral fiscalizar apenas para verificar se nenhum excesso está sendo cometido, se não há uma ofensa a uma terceira pessoa, alguma coisa assim. A outra situação é a livre manifestação de pensamento do eleitor. Nós temos que privilegiar ao máximo o debate democrático, o debate político, a manifestação do eleitor, ainda que aquele eleitor, eventualmente, fora do período eleitoral, venha dizer que sua preferência é por essa ou por aquela candidatura. Quando há uma manifestação única e exclusivamente do eleitor, essa tem que ser preservada. O que nós não podemos admitir é o eleitor passar a ofender, trazer algum boato inverídico, passar a extrapolar o que seria apenas uma manifestação do pensamento, quando parte para ofensa, para o dano à honra de outras pessoas. Então, a atuação junto aos eleitores da Justiça Eleitoral, ela tem que ser a mínima possível, apenas para preservar eventual ofensa à honra que se faça. A parte dos candidatos, essa legislação estabelece que eles só podem fazer a propaganda nas suas páginas que são previamente indicadas à Justiça Eleitoral, e, em hipótese alguma, tanto o candidato e aí também o eleitor, não pode utilizar de dinheiro para fazer propaganda na internet. Ou seja, eu não posso vincular a propaganda a uma remuneração financeira. Eu não posso alugar espaços na internet para pagar para divulgar e obter um alcance que a minha voz normalmente não teria. É lógico, nós não estamos falando daquele pagamento para o provedor que mantém a hospedagem do site, ou então o pagamento de acesso à internet. Nós estamos falando daquela situação em que se paga para que determinada notícia seja vinculada. Então, a legislação eleitoral proíbe, por exemplo, vinculação de qualquer propaganda eleitoral em páginas de pessoas jurídicas, nos sítios institucionais. É um mundo novo que nós temos que caminhar com muito cuidado para, de um lado, não entrar num caminho da censura e, do outro lado, não permitir que esses direitos sejam extrapolados. Então, é uma linha muito tênue, nova, que estamos a cada dia desenvolvendo e aprendendo com ela. André, antes de entrar no tema, eu queria voltar um pouquinho na ficha limpa, que você contasse como que o Ministério Público montou um sistema de acompanhamento aí que
Foi um trabalho meio ciclópico aí, né? De que maneira que foi montado esse sistema? Luiz, há um dado que é muito relevante para o nosso espectador, que a Lei da Ficha Limpa ela trouxe diversas novidades, ela aumentou, inclusive, o número de hipóteses de inelegibilidade, há um prazo maior, são 8 anos da chamada vida pregressa, que então devem ser analisados para que se possa entrar com uma ação de impugnação, claro que viável, com responsabilidade. Mas a Lei da Ficha Limpa não trouxe a exigência do próprio candidato apresentar toda essa documentação. Então, houve um descompasso, como eu sempre digo, entre a previsão da lei e depois como vamos fiscalizar a lei. Ou seja, cada candidato vocês tinham que sair pesquisando. Foi muito difícil, que imagine, 26 mil candidatos e o prazo de impugnação foi também mantido. São somente 5 dias, contados a partir do chamado edital, no qual a Justiça Eleitoral, nesse caso os tribunais regionais eleitorais, basicamente, e o Tribunal Superior Eleitoral, publicam esse edital e depois o prazo, é um prazo minúsculo, 5 dias, para que nós possamos então apresentar essas ações. Então o que o Ministério Público Federal fez? Se planejou. Então, nós criamos com apoio de órgãos parceiros, que são os órgãos que detêm as chamadas informações sobre inelegibilidade. Tribunal de Contas, Tribunal de Contas, Tribunal de tanto dos Justiça. estados, da União, Tribunal Regional Federal, Tribunais de Justiça. As câmaras municipais são muito importantes, porque tem a rejeição de contas do prefeito, que pode, então, servir também para uma inelegibilidade. Nós chegamos a ter cerca de 6 mil órgãos, então, consultados para reunir essas informações. Mas tudo eletronicamente, Sim. consolidando em banco de dados? Sim, a única saída foi justamente criar um software, criar esse software que reunisse essas informações. Cada um desses órgãos parceiros possui um sistema próprio, claro, muitas vezes com nenhuma relação, claro, com inelegibilidade, não interessa. Olha só. Então nós teríamos que obter desses órgãos algumas informações, processar essas informações e aí sim cruzar com o chamado sistema de candidatura do Tribunal Superior Eleitoral. E tudo isso feito DivulgaCand. pelos técnicos do próprio Ministério Público? Sim, foi um trabalho que iniciou-se em 2012. Nós estamos já numa segunda versão desse sistema, que nós denominamos Sisconta, que é um sistema de contas, ou seja, um sistema que reúne informações eleitorais. Reunidas essas informações, cruzando com o sistema também eletrônico, né, o ministro bem sabe, também eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, nós chegamos a chamados apontamentos positivos. Esses apontamentos positivos, o espectador tem que saber, não significa que a ação vai ser automaticamente proposta. Aí que eu sempre digo, é uma interpretação da área eleitoral. Verificar se, por exemplo, aquela condenação do Tribunal de Justiça preenche todos os requisitos. André, aí, quantos sim, procuradores estiveram envolvidos nessa análise depois que chegaram os dados? Então, nós somos muito poucos. Eu acho até que nós damos muito trabalho pelo nosso número. Há um procurador regional eleitoral por estado, aqui no estado de São Paulo nós temos 2 e ainda mais 3 procuradores auxiliares. Então, se pensarmos em todo o Brasil, nós temos em torno de 100 procuradores atuando nas eleições gerais, como é a nossa. Deixa eu perguntar para o Francisco. Francisco, essa questão da internet, uma coisa são os robôs aí, outra coisa é pagar para misturar notícia com... Agora, a internet não é uma maneira dos candidatos mais fracos terem o seu espaço, que não tem dinheiro para pagar num jornal, para colocar numa rádio. Digamos, isso aí não cria um desbalanceamento, não? Não, na verdade, a internet, como bem disse o ministro, há um grau de liberdade bastante grande. Quer dizer, os candidatos, há uma diferença entre o que é eleitor, o que é candidato. Os candidatos têm seu espaço e, ao mesmo tempo, podem se manifestar livremente em suas redes sociais e dando suas posições. Então, ao contrário de ser um desbalanceamento, me parece que é sim, um instrumento muito importante para aqueles candidatos que não têm tempo de televisão, por exemplo. O que não pode é o anúncio lá. O que não pode é o anúncio em um provedor de conteúdo, um pagamento dessa forma. Mas hoje a conversa informal se transferiu do meio físico para o meio virtual. Claro que muitas vezes com um alcance muito maior. Então, mas o que a gente fica sabendo é que as grandes candidaturas, elas têm as suas estratégias de redes sociais em que elas colocam atores, tanto o PT, PSDB, colocam... agentes lá contratados para estimular essas conversas, né? De que maneira que vocês diferenciam, André? Bom, é muito difícil. Nós chegamos a detectar no estado de São Paulo os chamados links patrocinados. Ou seja, a internet, eu entendo, não somente nessas eleições, mas nas próximas, será sim um terreno do abuso do poder econômico. Nitidamente, a internet, que alguns entendem que é uma terra na qual a igualdade, a liberdade, ou seja, é uma espécie de fórum ou de ágora grega na qual todos têm a sua voz,
Isso não é muito verdadeiro, porque com esses links patrocinados, com, por exemplo, esses instrumentos artificiais para que a sua manifestação chegue mais rápido, por exemplo, vou usar até o nome, no Google, há estudos que dizem que as pessoas que acessam hoje os buscadores acessam o Google em geral. E não acessam mais do que a primeira página que sai no Google, não acessa nem a segunda. Então, alguns chegam a dizer, se você não está na primeira página, você não está na internet. O Google foi acusado nos Estados Unidos de, se a pessoa pagasse determinado valor para as notícias positivas iriam para a primeira, ou as notícias negativas do adversário iriam para a primeira. E isso é proibido, esse uso do poder econômico na internet, esse é proibido. Então, caso haja prova, e nós conseguimos prova de alguns links patrocinados, nós conseguimos multas impostas a esses candidatos. Mas eu entendo que até pela dificuldade, você mesmo comentou, um terreno novo, há uma opacidade dessas condutas, mas a fiscalização tem que se aperfeiçoar. Ô, Luciano, e essa questão dos boatos que surgem, são disseminados? Por exemplo, eu tenho desde 2006, tenho um e-mail assinado por minha elite privilegiada, que é um horror de preconceito aí, que eu não consigo identificar de onde parte. Como é que você vê essa coibição aí desses spams e dessas... Porque tecnologicamente é muito difícil também, né? Nessa questão, especialmente da internet e desses boatos, a Justiça Eleitoral, como o doutor André disse, ela faz uma análise e preferiu não regulamentar de forma a analisar caso a caso. Então, se tem alguém que está praticando calúnia, difamação, esse caso é analisado, né, e tem que buscar a origem. Essa é a grande dificuldade. Você pode ter um site fora do Brasil, então as dificuldades que o próprio... Quer dizer, nesse sentido, a rede social, o Facebook, é mais fácil de fazer o controle, porque vocês têm um interlocutor lá para... O que se proíbe é exatamente que se turbine isso com o poder econômico. Bom, vamos a mais uma pergunta selecionada pelo jornalista Dimas Soldi. Lembrando que o programa é ao vivo e ainda dá tempo de você mandar sua pergunta pelo portal brasilianas.org. Dimas. Maria Souza, de Diadema, São Paulo, ela quer saber se a lei da ficha limpa foi baseada em alguma experiência internacional. Eu vou voltar para o ministro Henrique Neves lá. O André já deu algumas pinceladas aqui. De onde se formou essa jurisprudência aí que levou à criação da lei, ministro? Na realidade, nós já tivemos um momento no país em que a lei de inegibilidade dizia simplesmente não haverá inegibilidade para essa eleição. Os que viveram o período militar sabem que determinadas votações no colégio indireto para a eleição do presidente da República vinha uma cláusula expressa dizendo não haverá inelegibilidade, elegeremos quem nós vamos querer eleger e ponto. A questão da inelegibilidade ela é muito discutida em todos os países. Em alguns exige-se o trânsito em julgado, em outros se estabelece dizendo há uma condenação, a pessoa está condenada, já é o suficiente para a inelegibilidade. O que aconteceu especificamente na Lei Complementar 135? Quando nós tínhamos a Lei Complementar 64, que é a atual Lei de Inelegibilidades, desde 1990, ela não trazia uma efetividade por conta daquelas situações. Quem foi condenado por uso indevido do meio de comunicação social ou abuso de poder econômico numa eleição, ficava inelegível por 3 anos contados dessa eleição. Ora, se o prazo do mandato é de 4 anos e a pessoa ficava inelegível por 3, significava que na próxima eleição ela podia concorrer. Isso foi causando uma revolta muito grande, tentativas de mudar a interpretação para começar a contar esse prazo de inegibilidade do fim do processo, então nada disso adiantou. Veio a Lei Complementar 135, como eu disse, tentando centrar esse pêndulo, com alguma experiência internacional, mas mais um movimento brasileiro mesmo, uma manifestação da sociedade dizendo nós queremos mudar esse sistema. E aí se estabeleceu, ao meu ver, com uma redação não ideal, mas se estabeleceu os prazos de inelegibilidade de 8 anos, os quais alcançam, portanto, pelo menos 2 legislaturas. Em 2010, que foi o ano que saiu a Lei Complementar 135, veio a primeira grande questão constitucional. Podemos aplicar essa lei em 2010 ou não? Isso foi discutido amplamente no Tribunal Superior Eleitoral. Eu, na época, votei pelo sentido da não aplicação, porque toda a lei que modifica de alguma forma o jeito de se fazer uma eleição, quem pode, quem não pode concorrer numa eleição, ela não pode entrar em vigor no mesmo ano
em que é editada. Ela tem que esperar 1 ano para se aplicar às eleições que ocorrem 1 ano depois. Então, é o artigo 16 da Constituição. Isso, ao final, o Supremo disse, em 2010 essa lei não se aplica. Aí, em 2012, veio toda a questão, 2 ações diretas de constitucionalidade e uma ação direta de inconstitucionalidade, em que apontavam a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei. Isso também foi definido pelo Supremo Tribunal Federal num caráter abstrato e genérico, examinando a lei como um todo. E entendeu-se que a lei era constitucional. Em 2012, ela foi utilizada para as eleições municipais. E agora, em 2014, é a primeira vez que é utilizada para as eleições gerais. E nessa utilização, já foi dito antes, nós temos também, tomando cuidado, e esse caso, por exemplo, da hipótese de renúncia de candidatura, foi um caso específico. Pará, na realidade, não foi foram 2 casos em que o que aconteceu? O parlamentar havia renunciado para evitar o início do processo de cassação do seu mandato. Mas, posteriormente, os fatos que estavam denunciados, que gerariam a representação no órgão legislativo que poderia chegar à cassação do mandato, foram submetidos à Justiça Comum e eles foram absolvidos pela Justiça Comum. Então, considerou-se, quer dizer, a lei ela é constitucional, mas a aplicação dela, no caso concreto, também tem que ser constitucional. E aí, em cada um desses casos, é que nós vamos examinando e verificando para não transformar essa lei também numa proibição completa de candidaturas. As pessoas que foram efetivamente condenadas devem ser afastadas das eleições. Aqueles que foram posteriormente absolvidos por aquele fato, não há nenhum empecilho para que eles possam participar da eleição. Vamos para o segundo intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que discute hoje a questão da legislação eleitoral, aplicação de lei de ficha limpa e tudo mais. Nessa última parte do programa, vamos discutir rapidamente, com o tempo que resta aí, quais são os próximos passos para garantir a isonomia na disputa eleitoral e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar aí o combate à corrupção. André, quais são os próximos passos? Bom, uma pergunta difícil, Luiz. Eu entendo que é necessário ouvir as demandas sociais. Eu vejo que há até os índices de abstenção e votos nulos e votos em branco podem levar a essa conclusão de que, em primeiro lugar, há um sentimento que o representado tem que ter um vínculo maior com o seu representante. Então, eu acho que um próximo passo é refletir sobre o chamado voto às cegas, que você vota no ciclano e elege fulano. Então, as coligações proporcionais, hoje nós temos 32 partidos registrados nacionalmente e há dados que dizem que esses números vão só aumentar. Então, mas só uma dúvida. Claro, é muito complicado para a democracia. Em muitos casos, nos debates e tudo mais, aí partidos nanicos você vem de escada para os demais partidos. Tem acertos que você não sabe de que nível que são. Você tem partidos que só surgem em época eleitoral. De que maneira que separa o que é um partido programático nanico do que é um partido que se vende? Eu entendo, Luiz, que o Brasil vai ter que voltar à discussão de algum tipo de restrição. Barreira de entrada aí. Algum tipo de restrição, se não for na criação do partido, porque hoje efetivamente é muito fácil a criação de um partido, o apoiamento, que é essa lista de hoje em torno de 500 mil pessoas assinando, não significa sequer que a pessoa tenha algum tipo de sentimento, de simpatia com aquele partido, basta que ela assine, ela pode assinar um partido que um espectro ideológico X e assinar o apoiamento de outro de espectro ideológico Z. Né? Então, isso mostra que é muito fácil criar um partido que vai ter verba pública, vai ter o famoso fundo partidário, vai ter a famosa participação no horário de televisão. Isso, então, eu entendo, ou se começa por aí, questão de restrição à criação de partidos, ou faz como vários países do mundo, Alemanha e outros, que cria ali algum tipo de relação com o número de votos, ou seja, nada também que seja, que impeça que as minorias, que essa é a ideia, né? Que as minorias possam ter o seu espaço, mas minimamente é muito, muito, muito difícil para o nosso eleitor entender que existem 32 ideologias diferentes no Brasil. É muito difícil. Eu quero ver com o Luciano, esse movimento de combate à corrupção eleitoral e a Rede Nossa São Paulo, como é que vocês veem esse papel dos partidos nanicos? Então, assim como o movimento de combate à corrupção eleitoral
trabalhou a lei da ficha limpa com 1.600.000 assinaturas. Estamos trabalhando agora com um projeto de iniciativa popular para a reforma política, exatamente para trabalhar essas questões. Então, no nosso projeto, a coligação pode acontecer, mas ela não soma o tempo de televisão, vai valer o tempo tempo maior que o partido tiver. Porque hoje o que faz a coligação é a soma do tempo de televisão. Tá. E como isso, várias outras coisas. Por exemplo, o fundo partidário só vai para partidos que têm diretórios definitivos. Hoje esses partidos nanicos são todos provisórios e a caneta do presidente muda a hora que quiser. Então, várias regras que precisam ser corrigidas para evitar. O partido pode existir, mas ele vai ter que cumprir determinadas regras que são semelhantes aos grandes partidos. Francisco, como é que você vê essa questão dos limites aos pequenos partidos e essa questão das oportunidades também para surgir novas forças aí? Eu acho que são duas coisas que são muito importantes. Que a reforma política é uma necessidade, me parece que é quase que um consenso. O problema é que reforma política e qual o caminho. Eu concordo com o doutor André que algum tipo de restrição ao número de partidos, ao funcionamento pleno de todos os partidos, acesso ao fundo partidário, tempo de televisão, tem que haver. A cláusula de barreira foi julgada inconstitucional lá atrás. Hoje, muitos ministros do Supremo admitem que isso foi um erro histórico e acho que está na hora de rediscutir. Acho que seria um bom ponto de partida. Explicar para o nosso telespectador o que é a cláusula de barreira aí. A cláusula de barreira determinava que os partidos, para terem acesso ao fundo partidário, um pleno funcionamento parlamentar, ao tempo de televisão, precisam reunir algumas características, um mínimo de representatividade popular aferido através do voto na eleição anterior. Então isso diminuiria o número de partidos para um número viável. Uma dessas condições é ter 5% dos votos. Onde que o Supremo flexibilizou aí? O Supremo entendeu que não era possível admitir a existência do partido sem dar-lhe condições de atuar. Então, entendeu o Supremo Tribunal Federal naquela ocasião que se a lei, a Constituição permitia a existência daquele partido, tinha que dar também a ele todos os instrumentos necessários. Mas com isso chegamos hoje a 32 partidos. Eu acho que é importante que se dê espaço para a criação de novos partidos, desde que com grupos representativos e que, de fato... Ministro Henrique Neves, a gente está no finalzinho. O tribunal ele chegou a elaborar, a partir dessa visão de país, algum conjunto de sugestões para uma reforma política? Não, nós temos lá a nossa resolução que cuida de criação dos partidos políticos. Paralelamente, o ministro Dias Toffoli é até presidente, e eu faço parte, nós temos uma comissão que foi instaurada pelo Senado Federal para a apresentação de um novo projeto de Código Eleitoral, aonde eventualmente pode-se chegar também a uma reforma política. Nossa função é mais para a reforma eleitoral, unificar a legislação que hoje é esparsa. Mas a reforma política é uma questão importante da pauta cotidiana do Congresso. Mas mais importante que definir o macro da reforma política, ao meu ver, é saber também como é que vai ser o micro, de que forma que ela vai ser implementada. Então, por exemplo, a criação de partidos políticos pode ser dificultada. Mas como é que se vai fazer para dificultar? Qual será a regra específica que vai ser colocada? Eu acho que essas questões micro é que acabam tendo mais relevância do que um grande conceito. Vamos a, rapidamente, uma outra pergunta enviada pelo portal brasilianas.org, selecionada pelo jornalista Dima Sud. A Graça Oliveira, de Pernambuco, quer saber se as manifestações de junho passado trouxeram alguma consequência para a lei da ficha limpa. Tem alguma relação direta ou... A lei refletiu uma insatisfação prévia, né? A lei ela foi primeiramente aplicada em 2012, então já houve aí uma interpretação, já houve a criação de um consenso sobre alguns dos seus principais pontos. Eu entendo sim, se pensarmos que as manifestações de 2013 influenciaram toda a sociedade brasileira. Então, é claro, mostraram as manifestações, como aquilo que eu já disse, que há sim uma insatisfação, uma reflexão sobre o nosso sistema político representativo. E parte dessa insatisfação, é claro que é justamente a continuidade de velhas práticas, a continuidade de velhos personagens, e assim a lei da ficha limpa busca essa renovação. E aí também, Luiz, se permite, além também desse olhar, né, do nosso representado, do nosso eleitor, tem também o olhar crítico dele sobre a chamada captura, que é em virtude dessas campanhas milionárias. Nós temos o financiamento que hoje no Brasil é misto, até que o Supremo venha a deliberar de maneira definitiva sobre o financiamento
das campanhas, das eleições pelas pessoas jurídicas, mas ainda é misto. Então, nós vamos ter ali, muitas vezes, o nosso representante com o financiamento da sua campanha milionária é feito por poucos. Tá. E aí vem a dúvida por parte do eleitor, uma dúvida justa, a respeito da sua independência nos próximos anos. Luciano, essa questão de pedir vistas aí não é um procedimento, muitas vezes, que não é para aprofundar, mas é protelatório? Está dizendo especificamente do Supremo, do ministro Gilmar Mendes, Gilmar que pediu Mendes, vista. que Eu acho, pediu vista. Eu acho muito danoso um ministro que foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, portanto conhece muito bem. Acho que não tem motivo para pedir vista, para analisar melhor o processo. Foi efetivamente para evitar que houvesse finalização do julgamento do processo e pudesse isso ser ventilado, a aplicação da proibição ainda nessa eleição. Vocês não querem fazer uma campanha para Estamos fazendo o Devolve Gilmar. Devolve Gilmar. Está na change.org lá, Devolve Gilmar, para ele devolver o processo, para a gente concluir essa... Mas quando se fala, digamos, de uma forma mais abrangente, não é caso de começar a discutir essa questão do recurso, do pedido de vista, disciplinar isso? Eu acho que mais do que isso nós temos que discutir a escolha dos ministros do Supremo. Tá. Eu acho que a gente vai um pouco mais longe nesse debate. Acho que realmente temos que ter essa grande discussão do próprio judiciário. Bom, o programa Brasileiras.org sobre a aplicação da lei da ficha limpa termina por aqui. Eu agradeço a participação do Procurador Regional Eleitoral de São Paulo, André Ramos, do mestre em Direito de Estado e sócio fundador do Instituto de Direito Político Eleitoral, Francisco Almeida Prado Filho, do advogado que integra o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Luciano Santos, e do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves. E agradeço também a colaboração do jornalista Dimas Souza e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se que pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasileiras.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite. Até lá!